Uma boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, ainda de forma virtual, mas se Deus quiser, em breve estaremos juntos presencialmente. E nós estamos iniciando hoje no Vicente de Paulo o estudo das parábolas de Jesus, né? As parábolas e sua interpretação. E esse trabalho, esse estudo que nós estamos iniciando hoje comigo, ele vai até o final do mês de junho. Então nós vamos ter aí praticamente quase que 5 meses de estudos evangélicos. E isso tem muito a ver com o fato de que agora no dia 30 de julho de 2022, o nosso templo, né, a nossa casa espírita, ela completa 80 anos. E a diretoria reunida, ela decidiu seguir uma recomendação do Espírito Vicente de Paulo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 12, que diz o seguinte, vou ler para vocês. Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, carta fechada, deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-as. Espírito Vicente de Paulo. Então é muito interessante isso porque no Evangelho nós temos uma sequência de ensinamentos do Cristo muito importante que constam das parábolas. Então, por conta disso, a nossa casa espírita, através da diretoria, decidiu iniciar um estudo. Nós não conseguiríamos estudar todas as parábolas de Jesus, mas certamente, eu não diria que vão ser aquelas mais importantes, porque todas elas são importantes, mas certamente aquelas que serão estudadas serão de grande valia para todos nós. Então eu convido todos vocês para que nos acompanhem todas as quartas-feiras, por enquanto virtualmente, mas quem sabe em breve nós poderemos estar estaremos reunidos presencialmente para que nós possamos fazer esses estudos. Mas eu vou fazer uma introdução sobre esses estudos, eu não vou falar sobre nenhuma parábola especificamente, mas vamos fazer uma introdução para que a gente consiga perceber a importância das parábolas de Jesus. Muitas vezes as pessoas acham que são historinhas que Jesus contou, mas obviamente que nada que veio de Jesus é historinha, é à toa. Tudo é muito repleto e muito intenso de ensinamento, de conteúdo. Então, portanto, acho que é muito importante a gente fazer uma introdução para que nas próximas quartas-feiras, aqueles que estarão aqui com vocês possam pegar as parábolas e vocês possam compreender a importância de cada um daqueles ensinamentos. Então, sobre as parábolas, a gente percebe, a gente sabe que grandes teólogos, eruditos, estudiosos da interpretação da Bíblia, como verdadeiros bandeirantes da verdade, eles debruçaram sobre as parábolas de Jesus nos mais diversos aspectos, tentando entendê-las de todas as formas. E embora esses estudos eles sejam ricos em consistência, em abrangência, a grande questão, vamos chamar de questão desafio, que todos enfrentaram e enfrentam ainda, enfrentamos, foi descobrir as verdadeiras intenções e propostas do Mestre Jesus para cada uma delas. Qual era o objetivo que Jesus tinha ao ensinar, ao falar cada uma delas, Considerando, obviamente, as riquezas que nós podemos extrair de cada uma delas. Parece-nos que as parábolas do Cristo não revelam todos os seus mistérios para praticamente ninguém. A gente sempre, conforme nós vamos estudando elas, conforme nós vamos pegando e lendo-as de forma cuidadosa, de forma minuciosa, nós vamos descobrindo, vamos fazendo interpretações novas sobre aquilo que Jesus disse. E a literatura que existe sobre essas parábolas é muito extensa, Tem muitos livros escritos em todas as religiões, sempre se tenta interpretar e extrair ao máximo desses ensinamentos que Jesus deixou através das parábolas. De qualquer maneira, há uma diversidade de visões, de abordagens incríveis em torno dessas parábolas.
Mas o objetivo do mestre, apesar de toda essa dificuldade, nós temos a certeza plena de termos entendido todas elas, foi plenamente alcançado, né? Pela excelência, pela qualidade dessas parábolas, né? Que ao longo do tempo vem iluminando os caminhos de toda a humanidade como fontes assim inesgotáveis de luz, né? de muito esclarecimento. Mas primeiramente vamos entender o que é uma parábola, né? A parábola, conforme o dicionário nos diz, é uma história curta, né? Que ensina uma lição por comparação, né? É geralmente extraída do ambiente da vida diária de cada um de nós, né? Da cultura, dos aspectos diários de uma população, de um povo, de uma comunidade, e que serve como alegoria, né? Comparando ou reunindo a realidade divina à nossa vida cotidiana, nossa vida diária. Então a parábola é isso, é uma história curta que ensina uma lição por comparação. Pega-se um exemplo da vida diária, da vida cotidiana de nós, com um ensinamento divino, tá? Isso é uma parábola. Portanto, as parábolas, elas são narrativas que ajudam a explicar assuntos complexos, assuntos que não são de fácil interpretação, não é de entendimento, de interpretação, né? De um jeito mais simples, obviamente, né? Na época que Jesus esteve entre nós, né? Nem todos entendiam as suas palavras, e era preciso dar exemplos e criarem-se figuras que permitissem a todos compreenderem os ensinamentos, os ensinos morais e as verdades espirituais que eram trazidas por Jesus, né? Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec coloca no capítulo 24, item 6, ele afirma o seguinte, vou ler para vocês, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina, tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Ou seja, as parábolas trouxeram ensinamentos morais, mas a prática da caridade, da humildade que ele desenvolveu e praticou, exemplificavam aquilo que ele nos ensinou moralmente. Então Jesus, ele não apenas falou, mas ele praticou. Então ele exemplificava os seus ensinamentos que constavam das parábolas através da sua prática, da caridade, da humildade. Por isso, nas parábolas, quando se utiliza essa relação de semelhança entre elementos desconhecidos e conhecidos, elas facilitam o entendimento do interlocutor. Com as parábolas nós conseguimos entender, através dos exemplos, das historinhas, das alegorias que ele conta, nós conseguimos entender o ensinamento moral que ele nos traz, né? E muitas dessas parábolas, elas são impactantes, né? Elas transmitem lições extremamente profundas, né? Utilizando situações do cotidiano da época. Isso é uma questão muito importante, a gente entender a época da antiga Palestina, onde Jesus se encontrava e aonde ele propagava, né, o seu ensinamento, toda os seus ensinamentos morais, né? São histórias simples, normalmente, mas que, de uma certa maneira, ainda desafiam muito os estudiosos do mundo, para que haja uma compreensão muito clara, né? Dentre as parábolas mais conhecidas, elas estão as bíblicas, né? As que constam na Bíblia. As que foram proferidas por Jesus Cristo se encontram narradas em diversos evangelhos. É por isso que nós vamos lá ver sempre que uma parábola foi falada por um evangelista, né? Então nós vamos ver lá, ou é Marcos, ou é Lucas, ou João, né? Então são no total 42 parábolas que constam do chamado Escrituras Sagradas, tá? Duas
estão no Antigo Testamento e 40 do Novo Testamento. Portanto, 40 são de autoria direta do Cristo, né? Das 42 parábolas que nós conhecemos, 40 são de autoria direta do Cristo, né? Como eu disse, nós não teremos como estudar todas elas, né? Nessa programação aí de cerca de 5 meses. Mas é bom que nós saibamos que essas parábolas de Jesus, elas são profundamente terapêuticas, né? Porque Jesus, por ser um espírito crístico e por trazer em si de forma relativa, porque ninguém traz o que é Deus de forma absoluta, mas de forma relativa todos os atributos do Criador, ele falava para a eternidade, né? E por isso as suas palavras são conhecidas como palavras da vida eterna, palavras para o sempre, para o todo, né? Pois foram pronunciadas não apenas para um momento, para um povo, mas para todos os tempos da humanidade e para todos os povos, né? Ela serve para todos os momentos da humanidade, para todos os tempos da humanidade, né? E naquela época, especificamente, a humanidade ela carecia de intelecto, né? E de moral, né? Não só de intelecto, mas de moral também. E por essa razão, o método de ensino que Jesus adotou e que era muito realizado e que era muito importante, era exatamente através das parábolas, né? Era através das parábolas que eram transmitidos os ensinamentos que poderiam ser mais facilmente transmitidos de geração em geração, tá? Então eu estou dizendo isso para vocês para que a gente possa ter uma noção da importância das parábolas, que a gente saia daquela visão de que as parábolas eram apenas historinhas que Jesus contava. Não. Em cada uma delas se encontra um ensinamento extremamente profundo e extremamente determinante para que nós, totalmente conscientes, nós possamos utilizá-las para refletirmos sobre as nossas vidas e praticarmos a tão chamada necessária reforma íntima, né? Todas elas, se nós pegarmos, nós vamos ver que ela aborda uma questão, aborda um aspecto necessário para o nosso aperfeiçoamento moral, para a nossa evolução espiritual. Aquilo que a gente lê muitas vezes em diversos livros, nós vamos encontrar em cada uma dessas parábolas ditas, né, contadas por Jesus, né? E o Espírito da Verdade, em comunicação que fez em Paris, em 1860, e que também consta do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele afirmou que nós encontramos toda a verdade no Evangelho do Mestre Galileu, né, do Mestre Jesus. Portanto, tudo isso que nós precisamos, todo esse conhecimento que nós precisamos para a nossa evolução espiritual está no ensinamento do Cristo. E dentre esse ensinamento do Cristo, as parábolas ocupam um papel extremamente importante, né? E coube a Allan Kardec, né, a tarefa luminosa, né, de desvendá-las, né, numa forma estruturada, numa forma única, né, quando nós comparamos com outras doutrinas espiritualistas. Nós vamos ver que o Espiritismo, codificado por Kardec, nos traz um esclarecimento, nos traz uma clareza, né, um detalhamento muito grande do Evangelho do Cristo, né, e, portanto, das parábolas como parte desse Evangelho. E muitas lições de Jesus somente são compreensíveis, só é possível a gente entendê-las à luz desses conceitos que Kardec nos trouxe, né? Em alguns casos, inclusive, sem eles, nós poderíamos entender até que elas soariam meio demagógicas, né? Algumas dessas historinhas, dessas parábolas que o Cristo conta, seria estranho, né? Algumas delas nós achamos até estranho nos dias atuais a gente ouvi-las e tentar entender o que Jesus quis dizer com aquilo. Mas se nós levarmos em consideração uma série de aspectos que estão por trás das parábolas, momento histórico, a ignorância do povo de então, a tradição que havia de se fazer o uso de parábolas para transmitir conhecimento e ensinamento naquela época, nós vamos entender que elas se justificavam, né? E Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele interpretou várias passagens
várias parábolas utilizando os conceitos básicos aí da doutrina dos espíritos, né? E diante de tantas opções, alguns estudiosos começam atualmente a se dar conta de que existe uma dimensão oculta, né, nas parábolas, que acaba comunicando assim, um atrativo especial, né? Uma coisa interessante, né? Se a gente prestar atenção nas parábolas, nós vamos ver que a gente acaba de escutar uma história, a gente fica refletindo, pensando sobre aquilo que o Cristo disse, e a gente encontra diversas, como é que eu diria? Diversas possibilidades delas serem entendidas, principalmente na sua possibilidade maior, ou diversas dimensões, vamos chamar assim, que é a dimensão espiritual. Os ensinamentos das parábolas, que consta das parábolas, tem uma dimensão espiritual muito maior do que o aspecto formal e material com o qual ela se apresenta para nós, né? Bem, nós vimos que a parábola, ela é então o quê? Ela é uma narrativa que tem por objetivo transmitir verdades que são indispensáveis de serem compreendidas, que é o que Jesus dizia e fazia, né? Jesus usava as historinhas para transmitir verdades que eram necessárias, indispensáveis de serem compreendidas. E o povo da época, o povo atual também, mas o povo da época não conseguia compreender se não fosse dessa maneira, através dessas histórias, né? E que as parábolas do Evangelho são alegorias que contêm preceitos de moral. Isso a gente viu, né? Por isso Jesus fez uso contínuo delas. Usou o tempo todo, durante todo do seu ministério, né? Como se fala, né? Porque ele podia assim esclarecer seus ensinos mediante comparações do que pretendia dizer, né? De maneira indireta, né? Com o que ocorre na vida comum e com os interesses, né? Terrenos de cada um de nós. Dessa maneira, o Cristo ele sugeria figuras e quadros, né, de ocorrências cotidianas. Se nós pegarmos todas elas, né, parábola do bom samaritano, tantas elas, vão ver que eram situações, ocorrências de quadros do cotidiano, para facilitar mais ainda, né, aos seus discípulos e aos seus ouvintes, né, ao povo que o ouvia, que o seguia, né, por esse método comparativo, né, para que pudesse haver compreensão das questões espirituais. Quais são as características, né, que a gente poderia ressaltar das parábolas, né? As parábolas, essas contadas por Jesus, elas têm algumas características, né, que eu acho que é importante entender. E aí nós vamos conseguir compreendê-las melhor. Primeiro, eram referentes ao cotidiano, como eu já falei. Elas se revestiam de suspense. As historinhas, né, as parábolas, se nós prestarmos atenção, elas criam um certo suspense, ou seja, ajudavam a chamar a atenção das pessoas que estavam distraídas, para que elas pudessem, à medida que ele contava, refletir sobre o conteúdo do que ele contava. Contraste. Todas essas parábolas demonstravam e colocavam à frente dos seus ouvintes o contraste entre o cotidiano, entre a vida material nossa e as expectativas espirituais, os ensinamentos morais. Os conflitos, que também vai nessa mesma ordem dos contrastes. A inversão necessária de comportamento, né, de atitude que as parábolas nos traziam. Muita ênfase no final, tinha muita ênfase no final das parábolas para criar o impacto, por isso que elas eram impactantes. Um discurso direto, ele não ficava rodeando, as parábolas nós vamos ver que eram bem secas, bem diretas, bem objetivas, então tinha um discurso direto. Perguntas retóricas, porque ele fazia perguntas que levavam a uma reflexão, né? Lidava muito também, o conteúdo das parábolas lidava muito com o extraordinário e também com o exagero, porque era assim que o povo da época transmitiam informações e conversavam. Não vamos esquecer que nós estamos falando de 2000 anos atrás, né? Não tinha internet, não tinha meios de comunicação como nós conhecemos hoje. Consequentemente, a comunicação, a transmissão de conhecimento, ela era oral.
Então a maneira como você narrava os acontecimentos tinha um impacto maior ou menor naqueles que ouviam. Então, portanto, tudo isso era importante e a parábola levava em consideração isso. É por isso que às vezes nos dias atuais, quando nós ouvimos, lemos uma parábola, a gente acha às vezes exagerado, demasiadamente rude, muito forte, alguma coisa que supostamente não, né? Que verdadeiramente Cristo colocou. Mas na verdade tem tudo isso porque era necessário para poder chamar a atenção do povo da época. E se faz ainda necessário nos dias atuais, né? Porque a capacidade do povo de compreender as suas parábolas, as suas mensagens, eram complicadas. E aí tem uma passagem muito interessante que fala que aos que o ouviam ansiosamente, procurando compreender os seus discursos, as parábolas, né, tornavam-se excelente meio elucidativo, né, de esclarecimento dos temas e das dissertações que Jesus fazia. Mas aqueles que buscavam na parábola a figura que compara, a alegoria que representa a ideia espiritual e se prendiam à forma, aqueles que não buscavam na parábola, melhor dizendo, né? Aqueles que não buscavam na parábola a figura que compara, apenas ouviam como se fosse uma história sendo contada, mas não se envolviam com o conteúdo da história, ou seja, eles apenas se prendiam à forma da história que estava sendo contada, desprezando o conteúdo, o fundo, né, o que estava por trás da historinha. Para estes, certamente a doutrina ela nem sequer aparecia, né? Porque ela se conservava oculta. É como se diz, é como a noz dentro da casca. Né? Quem vê uma noz inteira com a casca não percebe, não observa, não enxerga o que tem dentro dela, ou seja, a noz, o que interessa realmente como fruto. Né? E aquelas pessoas então que escutavam as parábolas, apenas vendo a forma, escutando a historinha que estava sendo contada, eles certamente teriam muita dificuldade para entender. E aí mais uma passagem que tem do Evangelho, que diz o seguinte, daí a resposta que Jesus dava aos seus discípulos, né, quando eles se aproximavam e perguntam, por que lhes fala por meio de parábolas? Os discípulos questionam Jesus, por que Jesus falava ao povo por meio de parábolas? Aí Jesus respondeu, prestem atenção, porque a vós outros, aos discípulos, aos seus discípulos direto, né, foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles, ao povo, isso não lhes foi concedido, pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase nada tem, até o que tem lhe será tirado. Olha só. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Isso está em Mateus 13. Muito louco isso, né? Muito. Se a gente não entendesse Jesus, se nós não tivéssemos a compreensão da rigidez dos seus ensinamentos, ainda que revestido de muito amor, de muito carinho, de muita humildade, de muita compreensão em relação a nós espíritos ainda muito atrasados, nós poderíamos nos posicionar contrário a Jesus, né? Porque ele era muito duro, por isso que ele não usava meio-verdades, ele usava verdades inteiras, ele era muito concreto naquilo que dizia. E por esse trecho, por essa fala dele, a gente observa claramente que ele foca alguns judeus da época especificamente, né? Os fariseus, por exemplo, que era um grupo de judeus devotos ao Torá, né? O Torá é a Bíblia, né? Do judaísmo, que surgiu 2 séculos antes de Cristo, a maioria dos judeus, de uma maneira geral, em ouvindo a exposição da parábola, só viam figuras alegóricas que lhes eram mostradas, né? Então, se nós pegarmos todas as parábolas, eles não enxergavam mais do que simplesmente a historinha
que Jesus estava contando, enquanto que, na verdade, aquela parábola, o uso daquela alegoria, era apenas para mostrar e transmitir um ensinamento moral muito mais profundo, muito mais verdadeiro, muito mais completo, né? Então, portanto, ao passo, né, vamos dizer assim, que com seus discípulos não acontecia a mesma coisa. Eles viam e ouviam o ensino, né? O sentido espiritual que permanece para sempre, né? Não se prendiam à figura ou à palavra sonora do que estava Jesus dizendo, né? Que se extingue, que se acaba, né? Eles ouviam, assimilavam, compreendiam e vivificavam, eles traziam para a sua vida aquele ensinamento que Jesus dizia. Por isso que ele diz logo no começo da passagem: porque a vós outros, aos seus discípulos, foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. O que ele queria dizer com isso? Que esses seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, que a gente conhece na história, aqueles que eram fiéis seguidores dos seus ensinamentos, esses eram espíritos com mais conhecimento. Eu diria que espíritos com mais luz, portanto, compreendiam as palavras de Jesus. Não precisaria nem das parábolas, porque eles conseguiam compreender o que Jesus ensinava, mas o povo não. Então, onde ele dizia: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, ou seja, ao povo de uma maneira geral, principalmente aos fariseus e aos judeus, na sua maioria, isso não lhes foi dado, não lhes foi concedido, pois a quem tem, mais se lhe dará. Olha que interessante, a quem tem, mais se lhes dará. O que Jesus dizia com isso? Quanto mais nós sabemos, o que é a única posse que nós espíritos podemos ter e que nunca acaba e que só aumenta? O conhecimento. O conhecimento é a única riqueza que nós espíritos temos, não perdemos, e quanto mais conhecimento nós temos, mais ricos nós somos dele. Porque conhecimento leva a conhecimento. E é isso a evolução do espírito. E é quando Jesus dizia: a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas aos que quase não têm, até o que tem lhe será tirado. Então ele fazia uma explicação muito clara da importância do uso das parábolas para poder chegar com os seus ensinamentos até aqueles que precisavam compreender a verdade que ele tinha. Infelizmente, não era o caso dos fariseus, porque os fariseus ouviam, mas não ouviam. Viam, mas não viam. Porque uma coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do corpo. Outra coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do espírito. É ou não é verdade isso? Nós sabemos como é impactante em nós quando nós ouvimos um ensinamento, ouvimos um esclarecimento, uma explicação, e aquilo entra em nós com tanta intensidade, com tanta clareza, que a gente até se surpreende da dimensão nova que se abre para nós em função daquele conhecimento que nos chega e que nós estamos vendo e ouvindo com os olhos e os ouvidos do espírito e não do corpo, né? Que é o que os fariseus faziam. E que, de uma certa maneira, o povo comum também ouvia as historinhas e achava que o que Jesus estava fazendo era apenas entretendo o povo. Não, Jesus estava ensinando, né? Através das parábolas. Portanto, a condição que Jesus expõe como sendo indispensável para nos ser dado e possuirmos em abundância é como diz o texto, né? De nós termos, mas termos o quê? Certamente algum princípio doutrinário, né? Unido à boa vontade para recebermos a verdade, né? Que está nos seus ensinamentos, né? Aquele que tem, ser-lhe-á dado e terá em abundância. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, por isso que é tão importante que nós deixemos a preguiça de lado e que a gente adquira o hábito de estudar, de ler. Porque a gente precisa ter um mínimo de conhecimento para poder abrir as portas dos novos conhecimentos que chegam até nós. Se nós não temos um mínimo de conhecimento,
nós não temos a possibilidade de filtrar conhecimentos maiores que possam nos ajudar a nos compreender, a nos entender, a nos conhecer e nos prepararmos cada vez melhor para a evolução, para os desafios que a evolução espiritual de cada um nos traz, né? E Jesus, quando trabalhava com o povo mais humilde, com o povo mais ignorante, através das parábolas, ele ajudava esse povo a fazer isso, a adquirir o mínimo de conhecimento, utilizando o seu cotidiano, que está nas parábolas, para que, observando o cotidiano que era tão comum a eles pudessem compreender a palavra mais profunda que Jesus trazia através daquelas parábolas, através daquelas histórias, né? Porque o obstáculo à recepção da doutrina é um indivíduo não ter, né? Não ter a mais ligeira iniciação espiritual e não ter boa vontade, né? Para receber toda essa doutrina nova, né? A nova da salvação, né? Como alguns falam, né? Que seria esses ensinamentos do Evangelho, do Cristo, né? Então não adianta. Eu faço uma comparação em relação a isso quando eu me refiro a médiuns que trabalham nas casas espíritas. O médium precisa estudar. Eu não vou dizer que mais do que os outros, mas talvez com uma responsabilidade bem consciente. Por que o médium precisa estudar? Porque ele é o filtro. O médium, quando recebe a comunicação de um espírito, ele está filtrando o que aquele espírito está dizendo. E se for um espírito de luz, um espírito mais evoluído, que tenha ensinamentos a nos transmitir, se o médium não estiver apto ou capacitado com o mínimo de informação, de conhecimento doutrinário, ele não consegue interpretar e transmitir o ensinamento que o espírito está passando. Então, médium tem que estudar, e tem que estudar muito, não é pouco não, né? Todos nós temos que estudar, mas como o médium se oferece, se propõe a ser um intermediário entre nós encarnados e os desencarnados, ele tem necessariamente a responsabilidade de se preparar para tal ofício, para tal função, porque senão ele vai ficar eternamente, o que é muito útil, diga-se de passagem, sendo médium de pronto-socorro, né? Apenas atendendo as pessoas, os espíritos, né? Sofredores, enquanto muitas vezes ele tem um potencial muito grande para poder ajudar também no esclarecimento, no ensinamento, na transmissão de ensinos importantes que vêm da espiritualidade, mas ele precisa se preparar para isso. Então todos nós precisamos estudar muito, mas muito mesmo. De modo que a parábola evangélica, ela é uma instrução alegórica, exposta sempre com um fim moral, como um meio fácil de fazer compreender uma lição espiritual, pelo menos na opinião do evangelista Mateus, quando ele diz o seguinte: todas essas coisas falou Jesus ao povo em parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, e publicarei coisas escondidas desde a criação. Mateus 13. Então veja, Jesus cumpriu o que foi prometido. Ele abriria sua boca para ensinar através de parábolas, tá? E assim ele fez. Por isso que as parábolas, elas se constituem um dos mais belos e atrativos estilos de literatura, né, que as escrituras apresentam. Porque é lindo realmente, porque são histórias envolventes, né? E é isso que nós podemos esperar, e é isso não, né? É por isso, né, que nós podemos esperar algumas reações em relação às parábolas, né? Algumas pessoas rejeitam, né? As pessoas se voltam contra o ensinamento, como dizia Marcos, o apóstolo Marcos, e algumas utilizam dos ensinamentos das parábolas para fazer uma transformação íntima, passam a enxergar, né, que podem mudar a vida e seguir os ensinamentos do Cristo, né? E isso acontecia nos tempos passados e continua acontecendo hoje. Para que a gente possa caminhar para o encerramento dessa
parte introdutória que eu estou fazendo para os estudos que nós faremos aí nos dias seguintes, nas quartas-feiras seguintes, existem algumas regras que a gente deve pensar. Eu acho interessante considerar isso. Todas as vezes que nós ouvimos uma parábola, eu acho que vocês que estão me ouvindo agora podem colocar isso em prática a partir da próxima quarta-feira. É necessário que a gente sempre pense o que Jesus quis dizer, né? E não no que as pessoas querem ouvir. Tá? O que Jesus quis dizer com isso? E não o que eu não posso considerar de maneira alguma, quando eu escuto uma parábola, quando eu leio uma parábola, eu não posso considerar o que o meu imediatismo quer interpretar daquilo. Eu tenho que extrapolar o meu imediatismo e imaginar o que Jesus quis dizer com aquilo, né? Para poder aumentar o poder de compreensão dessas parábolas. Nós poderíamos considerar basicamente, no meu modo de pensar, 4 aspectos importantes. Primeiro, respeito e busca à verdade. O que realmente é a verdade que consta daquele ensinamento do Cristo? O contexto em que aquilo foi dito. Mesmo que tenha sido na Palestina antiga e numa circunstância particular do momento em que Jesus falou da parábola, a gente sabe que nós podemos transferir para os tempos atuais. Basta a gente fazer pequenas adaptações, nós vamos ver que todas as parábolas se encaixam perfeitamente nos tempos atuais. O fundo cultural. Talvez nós tenhamos um fundo cultural material diferente da Palestina antiga, mas moral nem tanto. E como a parábola é uma tentativa de ensinamento moral, nós temos que entender o fundo moral que a parábola envolve. E a verdade central de tudo aquilo que ele diz na parábola, qual que é a verdade que ele quer nos transmitir? Qual que é o ensinamento moral que ele está nos transmitindo? Né? Então acho que esses aspectos são muito importantes. Respeitar a busca à verdade, o contexto em que ela foi feita, foi falada, o fundo cultural do momento em que ela também se fazia presente, e a verdade central, a verdade que Jesus, a verdade moral que Jesus quer nos transmitir, né? E finalmente, as parábolas elas têm pouca importância para aquelas pessoas que as tomam como elas foram escritas, né? O sentido nunca deve ser desviado, transviado, desnaturalizado, né? Sob pena de nós prejudicarmos a ideia cristã. Por isso que é importante entender qual é a verdade do Cristo, o que ele quis realmente transmitir, né? Não dá para nós pensarmos de outra maneira. Se os evangelhos eles fossem um amontoado de alegorias, né, sem significação espiritual, não teria valor nenhum. Não teria valor nenhum. Nós sabemos disso, né? E para finalizar, eu quero ler um conto judaico, para que vocês possam compreender o porquê de Jesus ter usado tanto as parábolas para poder ensinar o povo mais humilde. Não só o povo mais humilde, mas também tentar fazer com que aqueles que se julgavam intelectuais, sabedores das leis, né, que eles pudessem também abrir as suas mentes, abrir o seu coração, abrir os seus olhos e ouvidos espirituais e compreender os verdadeiros ensinamentos maiores, morais, né? O conto é o seguinte: um antigo conto judaico relata que a verdade decidiu visitar os homens. A verdade, sem roupas e adornos. Todos que a viam viravam-lhes as costas de vergonha e medo, e ninguém lhes dava as boas-vindas. Um dia, desconsolada e triste, a verdade encontrou a parábola, que passeava alegremente trajando elegante vestimenta. Verdade, por que você está tão abatida? Perguntou a parábola. Porque devo ser muito fria e antipática, respondeu a amargurada verdade. Que disparate, sorriu a parábola.
não é por isso que os homens evitam você. Vista alguma das minhas roupas e veja o que acontece. Então, a verdade colocou lindas vestes e passou a ser bem-vinda. Expressando a milenar sabedoria popular, o conto ensina que o homem, na sua imaturidade espiritual, não gosta de encarar a verdade sem adornos. Por isso, Jesus, ciente e consciente, sabedor profundamente dessa realidade dos homens, até hoje, usou das parábolas, uma maneira fantasiosa, diferente, envolvente, de mostrar a verdade, de ensinar a verdade para o povo. Jesus, como profundo conhecedor das nossas fraquezas, falou por parábolas para que as verdades que elas encerram fossem descobertas na medida da evolução humana. Que Deus permita que as parábolas que nós vamos estudar nas próximas quartas-feiras possam, de alguma maneira, fazer com que as verdades que nós ainda não enxergamos possam se fazer mais claras para os nossos olhos e ouvidos espirituais. Tenham todos uma boa noite. Que Deus proteja cada um dos seus lares.